Galera, links da Neo Teorias e Discord na descrição. Bora dar uma fumada louca aqui, enquanto vocês ouvem essa história de cheirador de Nescau. Touch on her hand, remembers when she had everything. One day she will again. I heard the sound, saw the flashing light. What's the day turned into night? And through it all, we've been thrown in the fire. We've been lost in the flame, but we will rise from the ashes again. Our hearts have been broken. We've been burned by the flame, but we will rise from the ashes again. You're the one that I have, everything that I need. You're the one that I run to, everything I believe. You're the one that I have, everything that I need. You're the one that I run to, everything I believe. I believe. Through it all, we've been thrown in the fire. We've been lost in the flame, but we will rise from the ashes again. O dia se passa e nós começamos a jogar cartas no convés com Firmina do meu lado deitada. Chopper aparece em pânico dizendo: o Luffy foi devorado. O Luffy tá com problemas pessoal. Eu digo: melhor irmos pra outra parte do navio. Logo todos ouvem: Gomu Gomu no. E todos me seguem com Luffy caindo com um pássaro gigante dentro do navio e dizendo: pessoal, consegui carne. Eu digo: Sanji pode fazer alguma coisa com isso. Sanji diz: eu dou um jeito. Nami aparece e eu digo: a Nami joga por você enquanto faz o almoço. Zoro diz: para de roubar. Antes eu vou vencer o sobrancelha de arame e aí ele vai esquentar a barriga no fogão. Carmen diz: estou fora, minha mão estava uma droga. Eu faço o almoço, eu pego as cartas e quando olho eu digo: essa gosta mesmo de cozinhar. Eu mostro as cartas e Carmen tinha 3 ases na mão. Nami entra no lugar de Carmen e Chopper no lugar de Sanji. Nós explicamos as regras e continuamos com Nami vencendo como sempre. 3 dias depois disso, Sanji começa a interrogar Luffy por causa que comida estava desaparecendo da geladeira. Sanji acaba dando uma bicuda explosiva em Luffy depois de fazê-lo admitir que comeu. Eu digo: não adianta parar se 4 continuarem. Eu vou até o Zopin, Karu, Firmina e Chopper e pergunto: conseguiram alguma coisa?
Todos engolem a comida o mais rápido que puderam e eu junto os 4 batendo suas cabeças. Eu digo: vou treinar, se precisar me chame lá dentro. Tashigi, que estava só observando tudo, me segue até a sala de treino, onde eu preparava as coisas para começar a meditar. Tashigi diz: pensei que fosse treinar. Eu digo: uma mente forte ajuda em uma luta, não só músculos. Tashigi pergunta sem graça: tem problema eu meditar com você? Eu me sento e digo: à vontade. Tashigi pergunta: como devo fazer? Eu digo: esvazie sua mente e faça uma imagem mental de seu oponente e seus movimentos. Veja como ele se move, sua velocidade e seus defeitos, suas aberturas. Agora se imagine lutando realmente com ele e preste atenção em tudo que você e ele fizerem. Fique assim até achar que está bom e volte ao estado normal. Ficamos lá por um tempo e eu começo a ouvir eles fazerem muito barulho. Eu digo: parece que o sossego acabou. Você vem? Tashigi levanta e me segue. Quando chegamos ao deck, vemos um navio em forma de cisne saindo. Eu pergunto: o que perdemos? Logo Vivi explica sobre o Mr. Tio. Em seguida um gato gigante aparece com Luffy. Zoro e Sanji começam a gritar como loucos dizendo que iriam dar um jeito de cozinhar o coitado do gato. Quando Vivi bate nos 3 com uma vassoura e diz: os gatos do mar são sagrados em Alabasta. Eu pergunto: então isso significa que estamos perto? Vivi confirma. Eu digo: agora tenho certeza, e começamos a ver muitos navios da Baroque Works vindo atrás de nós. Eu continuo dizendo: bom, como vocês interromperam minha meditação, eu não consigo controlar direito a sede. Zoro diz: car, porque estou me sentindo seco. Eu digo: é a sede de sangue da Jikan. Sem meditação ou sangue derramado ela começa a praticamente nos torturar, passando os sentimentos delas para nós. Tem uma coisa que vai aliviar. Eu embanho a Kifu no Akohaki e derrubo 7 navios da Baroque Works. Zoro faz o mesmo e derruba 3. Tashigi pergunta: e aquela história de só derrubar quem atacar primeiro? Eu digo: aqueles que representam ameaça à tripulação, eu vou derrubar para evitar que aconteça. Logo chegamos em uma cidade portuária que Vivi de se chamar Nanohana. Eu digo: Luffy só se preocupe em mandar o Crocodile para as Kukuia. Zoro explica o que pensou em relação ao Mr. Tio e eu digo: uma terceira medida pode ser adicionada. Façamos 2 símbolos diferentes em nossos pulsos, um para homens e outro para as mulheres. Se acontecer de descobrir o sinal por baixo da fita e se transformar no sexo oposto, saberemos que não é quem diz ser. Nós decidimos por homens um X e mulheres um círculo. Logo depois amarramos as fitas e Luffy diz: não importa o que aconteça, esse é o símbolo do nosso companheirismo. Logo depois disso atracamos e Luffy sai correndo como um condenado atrás de comida. Eu digo: bateu o recorde. Chopper pergunta: que recorde? Eu digo: ele saiu do meu radar. Tudo que eu sei é que ele atravessou a cidade e vazou, mas tem uma pessoa que eu quero achar desde que chegamos então. Sanji, Carmen e Chopper, vocês vão comprar mantimentos para a viagem no deserto. Nós vamos nos esconder porque aquele cara não é nosso fã. Eu aponto para o navio do Mr. Tree e todos ficam surpresos. Nós saímos do navio e nós achamos um esconderijo temporário. Vivi pergunta: será que não tem problema nos separarmos assim? Eu digo: eles não estão perdidos e mesmo se estiverem, eu sei para onde estão indo. Um tempo depois os 3 aparecem de lados diferentes e Sanji entrega nossas roupas. Porém só pra me zoar. O sobrancelha de arame comprou uma roupa inteira rosa. Eu digo: próxima vez enfio isso onde não bate sol. Sanji havia comprado roupas de dançarinas para as mulheres. Eu digo: vou ficar com o meu casaco, ele está no navio. Eu vou até Sanji e dou um soco em seu queixo e digo: sei que comprou essas roupas só pra ver os peitos delas. Pervertido da sobrancelha de arame. Sanji me chuta, mas quando a fumaça abaixa nada havia acontecido. Nós saímos para procurar o Luffy e chegamos em uma barraca onde um homem anunciou que seu produto poderia fazer uma pessoa viver por 1000 anos. Eu me aproximo dizendo:
No seu produto eu não tenho interesse, mas a pessoa que você acabou de tentar enganar me interessa muito. O homem se vira e eu digo: bom ver você de novo, mano. Ace pergunta: então você veio mesmo? Nós acertamos as mãos e eu chamo o pessoal para conhecer o Ace. Depois de apresentar todos, Ace diz: vamos no restaurante, lá botamos o papo em dia. Eu digo: se sentem separados, Firmina, Nami, vocês ficam comigo. Nós entramos e Ace diz: parece que você ainda fala com animais, até domesticou uma tigresa. Logo começamos a comer e Ace cai no sono. Eu derrubo ele do banco e ele acorda perguntando: eu dormi de novo, não foi? Eu digo: foi sim. Logo Smoker, vulgo boca de chaminé, entra no restaurante e diz: a diversão acaba aqui, capitão da tripulação dos D e capitão da segunda frota do Barba Branca. Monkey de cara e Portigas de Ace. Eu digo: poxa, Smoker, está bem longe de casa, não acha? Ace pergunta: o que você quer? Smoker diz: se entregue sem resistir. Ao mesmo tempo dizemos: me recuso. Eu continuo: Smoker, esse não é o lugar para tentar nos prender. Zoro e Tashigi começam a desembainhar suas espadas na Mi e o Zopi colocam hack nos punhos e preparam para atirar uma bala com hack. Carmen e Sanji preparam 2 revólveres com balas banhadas por hack e gás explosivo, enquanto Valentine e Chopper escondiam Vivi. Eu pergunto: quer arriscar? Eu puxo o Ace e Luffy aparece voando e manda Smoker várias casas pra frente. Luffy se senta em um banco do meu lado e começa a pedir comida incessantemente. Eu digo: Luffy, quando você tá com fome nada te para. Luffy distraído diz: ah, é você, Car? Eu digo: olha quem eu achei. Ace diz: fala, Luffy, você parece bem. Luffy diz: oi, Ace, você se importa se eu comer e falarmos depois? Ace diz: vai fundo. Luffy enfia toda a comida na boca de uma só vez e diz: tudo bem, podemos ir. Nós levantamos e saímos, em direção ao navio, onde trombamos com a marinha mais uma vez e eu, Zoro e Tashigi derrubamos ele sem esforço e continuamos a correr para o navio. Porém Smoker segura Luffy e Ace é forçado a ficar, para parar a luta. Enquanto Luffy se distrai e se separa de nós, ao perceber isso eu digo: vão para o navio, alcançamos vocês. Eu ativo o hack da observação e vejo que Ace estava perto de Luffy, logo eu chego e vejo os dois fazendo uma queda de braço e relembrando o passado. Eu digo: vocês se metiam em confusão e até os 11 anos quem livrava vocês era eu. Eu desço do telhado onde estava e Ace diz: é bom rever meus irmãozinhos depois de muito tempo, você principalmente, Car. Eu fico sem graça e digo: pois é. Já fazem quase 8 anos. Logo somos cercados por agentes da Baroque Works. Um deles diz: Ace punhos de fogo, Miss Snake, Luffy do chapéu de palha. Esse é nosso dia de sorte. Se matarmos você, sem dúvida vamos virar agentes numerados. Eu digo: tente se quiser. Todos começam a atirar, mas as balas não afetavam nem Luffy nem Ace e eu simplesmente desviava sem dificuldades. Eu saco a Kifu no ar e com um movimento eu corto ao meio todos que estavam de um dos lados e Luffy começa a mover o sangue mais rápido por seu corpo, ficando vermelho e aumentando sua velocidade. Quando olhamos novamente para Luffy, todos haviam caído com várias marcas de soco ou buracos em seus corpos. Ace diz: Luffy criou a mesma personalidade que você. Eu digo: não, o Luffy sente remorso de matar até quem queria matá-lo. Eu não. Nós começamos a seguir pelo beco onde estávamos e vemos o Goimeri com todos a bordo. Luffy começa a se esticar e eu digo: Ace vai até o navio para conhecer direito o pessoal. E Luffy diz: Gomu Gomu no Rockcat. Assim nos lançando até o navio, onde eu chego na voadora em Sanji e digo: essa foi por me dar um casaco rosa. E Luffy derruba a todos logo em seguida. Nami pergunta: ele é mesmo irmão de vocês, Car? Eu digo: somos parentes distantes, mas irmãos de saque. Minha tatuagem representa isso. Eu mostro a mesma e todos veem 4 espadas cruzadas. Eu digo: somos eu, Luffy, Ace e bom, prefiro não falar sobre o último. Luffy diz:
Quando pequenos sempre lutávamos e nunca venci nenhuma vez, mas agora dou uma surra nele. Ace aparece e pergunta: em quem você dá uma surra? Eu digo: esquece isso, vem conhecer o pessoal. Ace entra no navio e eu começo a apresentar o pessoal. Depois de apresentar todos eu pergunto: o que você está fazendo aqui? Ace pergunta: já ouviu falar do Barba Negra? Todos negam e eu digo: Marshall the Tish. Infelizmente. Todos perguntam: você sabe até o nome? Eu digo: ele fez a cicatriz no olho do pai. Ace fica confuso, já que o único que tinha o pseudônimo de pai era seu capitão, o Barba Branca. Luffy diz: o Car considera Shanks o pai dele. Eu saio e pego um casaco preto e branco, um chapéu preto e um óculos escuro. Eu volto e digo: se arrumem, logo iremos atracar novamente. Nós chegamos a uma costa e Vivi diz que queria descer e pedir uma coisa para o Karu. Logo ela manda o Karu para Alubarna. Nós vamos até a próxima costa e lá encontramos o que Vivi disse se chamar Kung Fu Dugong. Se eu digo: Chopper, traduz aí. O Dugong começa a falar e eu entendo como sendo um desafio e um insulto ao final. Logo Zop desce do navio e diz: eu cuido disso. Porém em poucos segundos o mesmo estava no chão. Quando olhamos novamente, Luffy havia derrotado primeiro e Vivi diz: não pode derrotá-los, eles viram aprendizes de quem os derrota. Nós descemos do navio e Luffy havia feito um exército de Kung Fu Dugongs. Quando íamos sair, os Dugongs começaram a nos seguir. Eu digo: esperem um pouco que vou ter que consertar a burrada do Luffy de volta. Eu vou até o chefe dos Dugong e pergunto: se eu derrotar o Luffy e vocês, eu me torno seu mestre? Não é? O Dugong confirma e eu digo: Luffy vem pro pau, Tashigi segura minhas espadas. Luffy me ataca, mas eu desvio segurando seu braço e o enterrando a cabeça na areia. Eu pergunto: quem é o próximo? Logo todos começam a vir pra cima de mim. Eu desvio de cada um sem suar. Eu derrubo todos com um golpe em cada um e eles ficam em uma posição como se esperassem ordens. Então eu digo: tomem conta do navio até voltarmos. Esse é o treinamento de vocês. Todos confirmam. Eu tiro a cabeça de Luffy da areia, quando ouço parte da conversa entre Zoro e Ace, onde Zoro pergunta: o Car sempre foi forte assim? Ace diz: a partir dos 6 anos de idade do Car nunca venci dele, nem eu, nem o Luffy. O Car é um mistério que não conseguimos decifrar ainda. Ele não tem medo de Akuma no Mi, parece não ter medo da morte e é um estrategista desde os 7 anos. Todos que estavam ouvindo a conversa ficam surpresos. Eu digo: é assim que foi minha infância por não ter um pai presente. O Sanji pergunta: mas você não disse que o Ruivo era seu pai? Eu digo: só a partir dos 11 anos. Eu vou até Vivi e Nami assim que chegamos em Erumalu, a cidade verde, porém estava tudo destruído e coberto por areia. Vivi começa a dizer: no passado aqui era um oásis com verde em abundância. Vivi conta a história de Erumalu e o acontecimento com Dance Pounder, onde Luffy não entende, e Nami explica o que o mesmo era. Depois da história, Luffy dá uma de idiota e começa a falar que o pai da Vivi era quem estava errado na história, até Sanji começar a chutar a cabeça de Luffy. Eu digo: valeu Sanji, se não fizesse eu teria. Vivi continua a história e Valentine diz abismada: não acredito que trabalhei para esse cara. Eu digo: você ter sido uma agente oficial traz para nós uma vantagem, já que seu número era mais próximo, você deve ter informações sobre isso e o plano final. Valentine diz: não sei muito mais que a Vivi, apenas que o plano final se chama Operação Utopia e sei os poderes do Mr. Four e da Mesmer Christmas. Eu digo: para de fazer suspense. Valentine diz: o poder da Mesmer Christmas é se transformar em uma toupeira humana e o Mr. Four carrega um taco de beisebol como uma arma que ingeriu uma Akuma no Mi de cachorro e sempre que espirra lança uma bola de beisebol explosiva que explode quando ele quiser. Logo uma ventania começa e a cidade começa a chorar, mas Ace diz que era apenas o vento passando pelas construções. Eu e Luffy dizemos ao mesmo tempo: a cidade verde está chorando. Quando o vento acaba, nós vemos alguém caído e vamos ver o que aconteceu.
Quando chegamos lá era apenas um crânio quebrado. Eu, Luffy, Sanji e Usopp perdemos a paciência e derrubamos 2 prédios para nos acalmar. Quando voltamos, Luffy diz: Vivi, leva a gente até o Crocodile porque a chinela vai cantar. Depois de um tempo andando, Luffy começa a reclamar que estava morrendo de sede. Logo Nami diz: Luffy bebeu um pouco só até encher a boca. Em minha cabeça eu digo: péssima escolha de palavras. Luffy alarga a boca e pega quase 1 litro de água. Logo todos começam a brigar por isso e Vivi começa a rir um pouco. Enquanto isso eu andava com Firmina do meu lado e a mesma pergunta se eu não estava cansado. Eu digo: não tô não. Chegando no acampamento eu te dou água, pode ser? Firmina confirma com a cabeça e faz uma expressão de como se estivesse sorrindo apesar de estar fazendo um grande esforço para andar em um lugar tão quente. Nós chegamos em algumas rochas e montamos acampamento com Luffy querendo comer a comida ainda crua, Nami reclamando do frio enquanto eu dava água para a Firmina que bebeu tudo mais rápido do que Luffy mais cedo. Eu começo a ouvir Ace e Vivi conversando sobre Luffy e eu então comecei a prestar atenção. Vivi pergunta: tá surpreso? Ace fica confuso com a pergunta e Vivi diz: eu fiquei no início, os dois não são capitães comuns, o Luffy não faz questão de ser tratado como tal, mas o cara é tão sério que as pessoas tratam ele com respeito mesmo ele não querendo isso. Ace diz: os dois têm um charme diferente mas tem. O Luffy de alguma forma faz com que todos que se aproximem dele se tornem aliados e companheiros, faz com que queiram ficar com ele. O Cartney eu consegui entender, mas parece que quem se aproxima dele se sente incompleto quando ele vai embora. Ele sempre foi o mais responsável de nós, sempre nos ajudando e tirando de encrenca só por saber escolher as palavras certas nas horas certas. Isso é frustrante até. Eu digo em minha cabeça e se você não tem ideia, nunca quis ser tão parecido com meu verdadeiro pai. Eu me levanto e pego Nami a levando para uma barraca onde infelizmente todos podiam nos ver. Então apenas dormimos e eu acordo com Luffy gritando: caraca! Encontrei um camarão. Eu saio da barraca ao mesmo tempo que Vivi e ela grita: Luffy não come isso. Luffy diz: longe de mim desperdiçar comida. Eu digo: pensa bem seu besta porque ela diria para não comer algo comestível. Luffy diz: então não é comestível, que droga. Luffy joga o escorpião para longe em seguida. Logo vem uma tempestade de areia em nossa direção e Vivi diz para nos escondermos atrás das rochas. Eu pego Nami e a levo para trás de uma rocha alta e ficamos quase no topo. A tempestade passa e nós éramos os únicos que não estavam completamente soterrados. Nós vamos ver se todos estavam bem e eu vejo Ace saindo do chão e a pata de Firmina para fora. Logo eu vou até ela e a tiro de lá. Logo mais nós voltamos a andar. Luffy começa a insistir para comer as marmitas e Vivi diz que nas próximas rochas podemos parar. Luffy diz: beleza então, vamos lá pessoal. Jokenpô, quem ganhar leva a bagagem de todo mundo. Jokenpô. Eu fico com isso apenas observando e digo: ele não muda. Luffy canta vitória e ele começa a carregar toda a bagagem, menos a minha e de Ace que eram as menores. Depois de um tempo Usopp diz que tem algumas rochas não muito longe e Luffy sai correndo até elas. Depois de um tempo Luffy volta dizendo que tinha um monte de pássaros machucados. Nós corremos até o local e lá Vivi diz que aqueles pássaros eram ladrões do deserto. Eles aparecem em nossa frente e Luffy começa a correr atrás deles para tentar pegar nossas coisas de volta. Logo eu começo a sentir apenas sua presença, algumas mais fracas, sendo um animal e algumas coisas que não consegui distinguir, porém uma presença gigante começa a se aproximar de Luffy. Eu pergunto: Vivi, qual é o maior animal aqui? Vivi diz: é o grande lagarto de Sandora. Por quê? Luffy aparece e eu digo: tem um vindo pra cá e outro atrás do Ace. Eu saco a Kifuno e Luffy diz: gente, consegui carne. Quem aí é fã de lagarto? Eu levanto a espada junto a Zoro que havia sacado a Icarino e nós cortamos o lagarto em 3 partes enquanto Ace fazia churrasco do segundo. Chopper reconhece o camelo e diz que ele o tirou de Catória. Luffy tenta subir no camelo, mas o mesmo diz que homem não sobe nele.
Firmina rosna e Chopper traduz dizendo. A Firmina disse que ela leva o cara e mais uma mulher, é o que ela aguenta. Nami corre e sobe em Firmina. Comigo eu digo com um pequeno sorriso. Você é um pouquinho ciumenta, não acha? Nami diz. Com certeza. Carmen e Vivi sobem no camelo e Carmen diz que o nome dele vai ser Matsuge. Eu chamo a atenção de Matsuge e digo. Cuida delas. Matsuge confirma com determinação e Usopp pergunta. Por que tem que ser o cara e não um de nós na Firmina? Firmina rosna e Chopper diz. Ela disse que o Zoro a assusta, o Sanji bateu nela e o Usopp não consegue a proteger. Luffy pergunta. Eu. Firmina rosna de novo e Chopper traduz. Ela disse, tá louco? Na primeira oportunidade ela vai virar jantar se te levar. Firmina rosna de novo e Chopper traduz. Desculpe Tashigi e Valentine, não aguento mais. Nós saímos e Carmen e Vivi saem em alta velocidade à frente. Depois de um tempo andando, Luffy come um cacto e começa a alucinar. Porém Chopper o faz dormir com um anestésico e mais um tempo depois eu, Usopp e Nami sentimos Carmen, Vivi e Matsuge. Nós subimos as dunas e vemos um navio andando pela areia. Usopp coloca seus óculos e diz. Carmen, Vivi e Matsuge estão dentro do navio amarrados e Matsuge vai ser devorado. Bem feito, camelo tarado. Luffy acorda e sai correndo até começar a dizer. Gomu Gomu no. Seu braço enrola no mastro principal e continua. Me dá água. E Luffy destrói o mastro principal colidindo com o mesmo. Passa-se um tempo de conversa entre nós e o capitão da embarcação denominado Barbarossa. E Luffy foi junto a Vivi e alguns piratas pegar madeira para o concerto. Enquanto isso aparece um bando de ladrões da areia e começam a atacar. Eu digo. Sanji pode atordoar. Sanji pega o revólver que havia apontado para os Smoker e atira na areia fazendo-a tremer. Todos perdem o equilíbrio e caem com uma bola de bosta vindo em nossa direção. Tashigi pega duas espadas de dois homens e corta a bola como se não fosse nada e Carmen chuta os destroços para longe do navio. Barbarossa diz. É muito bom ter vocês como aliados. Logo Luffy chega ao pôr do sol e nós passamos a noite com os piratas da areia e seguimos para uma vila perto de onde estávamos quando vemos Ace se aproximar em cima de um lagarto estranho e trazendo muita comida e água. Vivi pergunta como Ace arranjou tudo aquilo se não tinha tanto dinheiro. Ace diz. Os caras do exército rebelde me deram. Vivi pergunta. Estão aqui. Ace diz. Esses são impostores. Parece que um nome Exército Rebelde é o suficiente para tirar os ladrões de perto, e eles acabam desfrutando do bom e do melhor lá, sem nem se preocupar. Eu digo. Esses são da pior espécie, quer que façamos alguma coisa, Vivi? Vivi diz. Vamos testar eles, depois eu decido. Vivi fala o plano e logo botamos ele em ação com Ace entrando na vila e nós cercamos a entrada dos três lados. Vivi e Valentine nos esperavam atrás de algumas rochas enquanto eu, Firmina e Tashigi ficamos de frente para a saída. Sanji, Chopper e Carmen do lado esquerdo e Nami, Luffy e Zoro do direito. Os homens, se é que poderiam ser chamados assim, saem correndo e estava óbvio que procuravam um lado para fugir. Luffy pergunta sério. Vocês são do exército rebelde? O líder do grupo diz. Escutem aqui, não vão se cagar ao ouvir isso, nós não estamos sozinhos aqui. Lá dentro tem 100 milhões de nossos companheiros. Eu digo. Mentir para mentiroso não funciona, rapá. Eu desapareço e faço um corte em cada um com a Kifu no A e libero toda a minha intenção assassina dizendo. Não se caguem com isso, mas a verdade é que eu sou o capeta. Eles se viram para onde eu estava e o mais baixo se mija e desmaia. Alguma coisa acontece e o loiro do grupo tenta me socar alguns instantes depois de parar de tremer de medo. Eu seguro seu pulso e ele diz. É verdade, somos farsantes e eu sou um completo covarde. Porém, desde criança eu quis ser como os guardas reais que vi passar pelas ruas, tantas vezes que perdi a conta. Então esse medo que tenho de você não vai me parar, se eu tiver que morrer, para uma daquelas crianças ter a chance de te matar amanhã. Que assim seja. E o mesmo tenta me socar com a outra mão, porém eu coloco a Kifu no ar em frente à mesma e a corto. O mesmo não desiste e me dá uma cabeçada.
Eu dou um sorriso e digo: não se esqueça desse sentimento. Nós saímos correndo e gritando em direção a Yuba, e enquanto andávamos Vivi contou a história do exército rebelde, enquanto Usopp, Sanji e Luffy começam a brigar de novo por causa da água, porém Vivi faz uma revelação que choca todos que estavam ouvindo. Seu amigo de infância, Koza, era o líder do movimento rebelde. Logo vemos Sanji se aproximar com uma pinça de escorpião oferecendo apenas às mulheres. Nami pega um pedaço e diz: vou dividir com Car e a Firmina. Muito obrigada. Eu digo: valeu, gado. Sanji diz: vai se catar olho de réptil. Logo chega e nós paramos em um aglomerado de rochas, onde montamos acampamento e de manhã Luffy e Usopp já faziam barulho para repetir o café da manhã. Eu acabo de comer e vou pegar mais comida. Sanji entra na minha frente e diz: não, você comeu o suficiente. Eu soco a sobrancelha de arame e digo: fica quieto, uma vez na vida, cabelinho de anjo, a comida não é para mim. De repente todos olhavam para mim. Sinceramente, era desconfortável demais. Eu levo o prato com 3 pedaços de carne para Firmina e dou para ela comer. Eu ouço Nami perguntar a Ace: por que o cara é tão apegado aos animais assim? Ace diz: como eu disse para Vivi, ele é um mistério, mas quando éramos mais novos e ele ia ficar sozinho, sempre tinha um animal diferente com ele, toda vez. Logo eu digo: Zoro, 2 crianças estão pescando a sua carne. Luffy sai correndo atrás da mesma e sai do meu radar. Logo eu e Ace vamos até onde estavam as crianças e eu digo: roubar é errado, sabiam disso? As crianças ficam com medo e apontam uma arma para mim. Eu pergunto: de onde vocês são? O garoto, que parecia ser mais velho, pergunta: quem é você? Eu coloco o hack na minha mão e coloco o dedo no cano da arma enquanto digo: atira, eu te desafio. Ace diz: sabe que isso vai machucar eles, Miss Snake. Eu tiro o dedo da arma e digo: tudo bem, punhos de fogo. O garoto mais velho diz: espera um pouco, Miss Snake, punhos de fogo. O garoto mais novo começa a tremer e o calor do deserto me garantia que não era de frio. O garoto atira em mim e em fração de segundo a bala passou por mim cortada ao meio e eu estava atrás deles dizendo: criança boazinha não tem que ficar mexendo com armas. Ace continua: criança boazinha tem que escovar o dente e dormir. Logo o garoto mais velho se ajoelha e pede para pegarmos um cara que eles dão a foto e dizem que irão dar dinheiro para nós no futuro se o pegarmos. Ace diz: estou precisando trocar uma ideia com esse cara. Logo Ace fica quieto e diz: 2 pessoas e um pássaro. Eu digo: Luffy, um homem e um avestruz. O homem se apresenta como Scorpion e diz que estava atrás de mim e do Ace, me desafiando primeiro. Eu vou até ele e digo: vamos sair no soco, pistola, espada, o que vai ser? O mesmo tira uma pistola e tenta atirar em mim, porém eu faço o mesmo que fiz com os garotos e tampo o cano com o dedo. Scorpion atira e a arma explode em sua mão, jogando para trás. Eu saco a Shodai Kitetsu e digo: está pronto para apostar a vida? Scorpion começa a tremer e eu faço um movimento rápido com a espada, fazendo um pequeno corte em seu rosto. Porém a adrenalina estava tão alta que o mesmo desmaia. Eu amarro e quando ele acorda eu digo: tem 2 crianças querendo te ver. Ace traz as crianças e diz: o Mip e o Chip estavam preocupados com o pai deles e ficaram te procurando por um tempão. Eu digo: não saia de perto dos seus filhos por uma coisa que pode te matar. Se eu quisesse você estaria sem cabeça agora. Todos dizem: ele tem razão. Eu continuo: agradeça que seus filhos se preocupam. Eu esqueci tudo sobre meu pai biológico. Se continuar assim eles podem acabar piores que eu. Scorpion pergunta: piores que alguém com 200 mil de recompensa? Eu penso: merda, vovô. Eu digo: parece que o nosso avô quer que um de nós se torne um Shichibukai de qualquer forma. Scorpion estranha e diz: não sei se isso é da minha conta, mas a de seu irmão está em 195 mil. Eu penso:
Mas é um arrombado, não sabia que os vice-almirantes podiam aumentar tanto a recompensa. Ele quer que um de nós vire para os olhos a marinha ficarmos dentro da lei. Eu digo, ainda vamos acertar nossa conta. Bom, Scorpion, cuide de seus filhos, só peço isso. Scorpion confirma e vai embora com seus filhos. Ace diz: bom, meu serviço acabou aqui, ele não está aqui, então estou indo. Eu digo: até a próxima. Ace dá um papel para Luffy e desaparece enquanto nós seguimos para Yuba. Logo Luffy começa a alucinar de novo e eu digo: Zoro, pega ele e vai. Zoro pergunta: por que eu? Ele é seu irmão. Eu digo: sua dívida comigo já passou de 2 milhões, lembra lá em Logtown? Zoro, enquanto vai atrás de Luffy, diz: eu vou te mandar pro colo do capeta. Eu digo: Shii, o cara é gente fina, gosto muito dele. Nós continuamos andando e paramos em algumas ruínas e Valentine, com voz cansada, pergunta: quanto falta pra Yuba, hein? Vivi diz: é mais ou menos a mesma distância até aqui, se continuar assim chegamos lá até o anoitecer. Carmen diz: andamos bastante então. Firmina estava sem fôlego e deitou em uma sombra onde Sanji sentou ao seu lado e disse: desculpa pela pancada na cabeça. Eu pensava que você iria agir de forma agressiva se tentássemos normalmente. Firmina rosna e eu digo: ela disse que perdoa você já que sabe quem pode ser intimidador a sua aparência. Valentine pergunta: isso aqui são ruínas? Vivi diz: sim, provavelmente de tempos antigos. Milhares de anos atrás uma civilização se desenvolveu aqui, porém assim como esse muitos outros se desenvolveram e desapareceram logo em seguida, por inundações ou até mesmo guerras. Sanji diz: então o tempo passa e se torna o que hoje é o reino de Alabasta. Alguns reinos foram abençoados e por outro lado alguns foram destruídos. Com uma aura assassina eu digo: meça o que diz. Sanji tenta dizer algo, mas eu embanho minha perna com haki e o chuto pro outro lado das ruínas antes que ele dissesse outra bobagem. Enquanto isso Vivi estava um pouco deprimida, com todas as garotas sem exceção tentando levantar seu astral novamente. Vivi começa a dizer algumas coisas que se contradizem em minha cabeça, mas eu ignoro esse fato e o Zop se levanta com Sanji chegando no local novamente. Vivi pergunta: o Zop, você também? O Zop diz: eu descansei demais, só isso, não consigo controlar tanta energia acumulada. Sanji diz: tá tremendo. O Zop diz: cala a boca, isso é porque eu tô morrendo de frio. Vou mostrar toda a energia guardada dentro do guerreiro Usopp, não vou me ajoelhar facilmente diante do perigo. Sanji dá uma batidinha leve atrás dos joelhos de Usopp, que cai facilmente. Os dois começam a discutir e nos preparamos para andar novamente. Tashigi, que estava andando ao lado de Matsuge, diz: você está preocupada? Vivi, envergonhada, diz: não. Nami diz: para com isso, tá na sua cara. Vivi diz: desculpa, eu confio em todos. Eu digo: por mais que tente, isso não pode mudar em você. Todos ficam confusos e eu explico: não que você não possa mudar o seu jeito de ser, mas o que quero dizer é que essa é uma qualidade que poucos têm. É difícil achar em um governante, uma pessoa que se preocupa com todos ao seu redor. Vivi diz: vocês são mesmo incríveis. Nós ficamos confusos e Vivi diz: pensei nisso desde Little Garden. Como confiam tanto uns nos outros? Nami pergunta: do que está falando? Não pensamos muito nisso, o cara é um caso à parte. Vivi diz: isso é incrível, acreditar em cada um de olhos fechados. Não é fácil fazer uma coisa assim, mas como assim você é um caso à parte? Eu digo: o hack da observação permite que eu sinta a intenção de cada um aqui, boa ou ruim. Ninguém aqui tem más intenções, então sabendo disso, eu confio minha vida a qualquer um deles. Os propósitos de todos nós são diferentes, porém fazemos o possível para fazer o sonho de todos se realizar. Um dia Luffy admitiu a todos nós com essas palavras: eu não sei mexer com espadas, não sei merda nenhuma de navegação, não sei cozinhar nada, muito menos mentir ou atirar, por isso agradeço por ter vocês em nossa tripulação.
Foi isso que ele disse antes de chegarmos em Logtown. Assim que confiamos uns nos outros, mesmo com as brigas e desentendimentos, se um de nós não colaborar, qualquer um pode morrer. Isso foi informação demais para processar de uma vez, eu acho. Eu digo sem graça a última parte. Vivi diz. Não, eu consigo entender agora. Logo os três aparecem em meu radar e eu digo. Parem, todos os três estão chegando. E Luffy aparece pulando de alegria. Logo chegamos em Yuba, porém vemos a mesma sendo atingida por uma tempestade de areia. Quando ela diminui, nós entramos na cidade, onde encontramos um senhor escavando o solo e dizendo: são viajantes. Devem estar cansados pela viagem no deserto. Me desculpem, essa cidade está um pouco seca, mas poderão descansar bem. Temos várias hospedarias, são um dos pontos principais da cidade. Eu vou até o senhor e seguro a pá em sua mão dizendo: por favor, pare, nos forneça um lugar para dormir e eu ajudo a retirar a areia, depois pode ser assim. O homem concorda e sai do buraco comigo atrás. Vivi escondendo seu rosto, diz em tom de questionamento. Eu ouvi que o exército rebelde estava aqui. O senhor com rosto raivoso pergunta: o que vocês querem com o exército rebelde? O mesmo começa a pegar areia e começa a jogar em todos, enquanto dizia: não me digam que vieram aqui apenas para entrar no exército rebelde. Eu o seguro e digo: por favor, nos deixe explicar, mas nos diga. Por que o exército rebelde não está aqui? Depois de o senhor nos dizer o porquê, ele diz: o exército rebelde se transferiu para Katória. Eu pergunto: onde fica? Vivi diz: é um oásis perto de Nanohana. Logo Matsuge diz que estava transportando as coisas do exército rebelde para Katória. Luffy, Sanji e Usopp começam a linchar o camelo, que provoca mais ainda, dizendo: que morram. Os três agridem mais ainda o animal pervertido. Quando um vento leve passa e o capuz de Vivi cai. O velho entra em choque ao ver Vivi e se aproxima devagar perguntando: Vivi, é você mesma? Vivi confirma e o senhor diz: sou eu, não me reconhece? Vivi fica confusa e o senhor continua: você não tem culpa, emagreci um pouco, sabe? Vivi entra em choque por um momento, espantada diz: tio Toto. O mesmo com lágrimas em seus olhos diz: sou eu. Luffy confuso pergunta: ela disse tio Toto. O senhor diz: eu sempre acreditei em você e no nosso rei, eu sei que ele não trairia o país. Não é mesmo? Nesse momento Vivi e Toto choravam. Logo Toto estava desmoronado ao chão chorando e dizendo: coisas como revolução são tolices, aqueles idiotas, só 3 anos, qual o problema de não chover por todo esse período? Eu acredito no rei. E mais da metade do país também. Tentei pará-los várias vezes, sua resistência física está no limite, vão tentar resolver tudo em um último ataque. Pretendem morrer. Mais tarde, depois de Vivi acalmar o senhor Toto, ele nos leva a uma estalagem bem grande. Eu saio da estalagem enquanto chamo Zoro e Tashigi. Logo eu digo: vamos trabalhar. Toto tenta nos impedir, mas eu digo: nós vamos facilitar o trabalho pelo menos um pouco. Nós vamos até a rua e o canal onde Toto estava cavando e eu digo: usem o hack e me ataquem pela terra. Os dois entendem e sacam suas espadas. Eu saco a Shodai Kitetsu e Kachu. Logo havia 2 faixas de energia vindo em minha direção e retiravam areia. Enquanto vinha, quando chegam em mim eu as desvio para cima, com elas desaparecendo em seguida. Logo eu vejo alguma coisa brilhante onde estava a areia. Eu vou até lá e Tashigi e Zoro vêm atrás de mim. Eu digo: não é à toa que estão perdidas, tiramos sabe-se lá quantos anos de areia de cima dela. Eu pego a Jikan e um vórtice de vento com alguns raios a envolvendo. Eu digo: essa é Taiki Burdo, a lâmina atmosférica. Logo nós voltamos e fazemos o mesmo nas outras ruas do oásis. Toto agradece e nós vamos para a estalagem, onde estavam todos fazendo uma guerra de travesseiro. Eu corto um deles ao meio e digo: vocês são todos idiotas. Luffy diz: muito obrigado. Eu digo: amanhã cedo estamos saindo, então durmam logo. Todos nós dormimos e no dia seguinte Toto chega a nós com 5 pequenos barris de água do tamanho de um copo de cerveja e eu pergunto:
Como conseguiu tudo isso? Toto diz. Depois que a quantidade excessiva de areia foi tirada, eu consegui destilar um pouco de água para a viagem de vocês. Nós agradecemos e nos despedimos. Um pouco depois de começarmos a andar, eu e Luffy sentamos em uma pequena árvore. Vivi pergunta. O que aconteceu? Eu e Luffy dizemos. Nós paramos. Tashigi pergunta. Como assim pararão? Vivi pergunta. O que significa isso? Usopp diz. Não temos tempo para aguentar suas manias. Sanji diz. Ainda temos que ir para Katória de volta para encontrar o exército rebelde, senão mais de 1 milhão de pessoas vão se matar em uma luta sem sentido. Eu digo. Que é sem sentido, não temos dúvida. Sanji me agarra junto a Luffy e nos puxa dizendo. Vamos, já. Eu e Luffy agarramos Sanji e o jogamos para trás deixando ele irritado. Luffy diz. Ô Vivi. Vivi pergunta. O quê? Luffy continua. Eu quero acabar com o Crocodile, eu quero enfiar a porrada nele. Eu continuo. Se nós pararmos a rebelião, você acha que esse lixo de crocodilo de esgoto vai parar? Mesmo que cheguemos em Katória, eles não vão nos dar ouvidos, somos piratas, então quando toda a merda for pro ar, é melhor você não estar perto de nós, e nós longe de todos. Carmen e Sanji dizem alternadamente. Esses dois. Às vezes perdem a noção de filtro. E mandam a real sem pensar. Luffy diz. Você deve estar pensando que é melhor que ninguém morra nessa batalha, não é? As pessoas desse país, nós, todo mundo. Eu continuo. Porém, com um corsário como oponente, muito mais que 1 milhão de pessoas entraram em guerra, e do mesmo jeito você continua a pensar que todos podem sobreviver. Isso não é fácil, não é? Se manter otimista assim. Vivi começa a chorar e pergunta. Por que não pode? O que tem de errado em querer que as pessoas não morram? Eu e Luffy sem expressão no rosto dizemos. Pessoas morrem e você não vai conseguir impedir todas as mortes. Vivi dá um tapa no meu rosto e de Luffy diz. Não digam isso novamente. Se falarem de novo não vou perdoá-los. Estamos tentando parar com isso. Nenhum dos lados é culpado de nada, porque alguém deve morrer. O culpado é o Crocodile ou não os habitantes. Luffy se levanta e dá uma de machista opressor socando Vivi na cara. Eu pergunto. Vivi, nos diga exatamente sem enrolar, por que está arriscando sua vida? Vivi pula em cima de mim e eu digo. Quando chegamos aqui esse país já estava ruim, mas e agora o que devemos fazer, hein? Me diz, acha que sua vida é o suficiente para acabar com isso? Em meio a tapas e socos Vivi pergunta. Me diz Car, o que mais eu tenho para apostar? O quê? Eu seguro os braços de Vivi e a deixo embaixo de mim enquanto ela quase uma chorando diz. Eu só tenho isso para arriscar, não existe mais nada. Luffy aparece dando a mão e com seu sorriso contagiante diz. Então confie em nós. Eu saio de cima de Vivi e Luffy a ajuda a levantar enquanto eu digo. Você não está sozinha aqui. Eu, Luffy e todos aqui estamos te ajudando. Aposte nossas vidas também. Esqueceu o símbolo. O que ele significa? Vivi começa a chorar e Luffy diz. Não é que essas lágrimas caem mesmo. Logo posso me ver tentando acalmar Vivi que estava desesperada e chorando por dentro e por fora. Luffy continua. A pessoa mais assustada aqui é você Vivi, sabemos que você quer acabar com isso de uma vez, mas sozinha nunca irá acontecer. Confie em nós e ajudaremos a acabar com isso. A feição de Luffy se altera para uma furiosa e ele diz. Agora diz. Onde está o Crocodile? Vivi diz. Ele está em Rainbase. Lá é uma cidade neutra, não tem relação com a guerra. É uma cidade de apostas. Eu e Nami fazemos cara de bobos alegres quando Sanji e Zoro dizem juntos. Esses dois matam cachorros a grito por dinheiro. Eu pego a Taiki burdo e digo. Nami teste. Nami a pega e pergunta. O que acontece se eu for compatível? Eu digo. Você saberá como controlar ela instantaneamente depois que colocar o hack. Quer parar para testar? Nami diz. É melhor.
Nós paramos e Nami ativa o hack do armamento e um tornado começa em torno de nós, logo ele para e um raio cai a uns 200 metros de distância de nós com a onda de choque chegando até nós. Por algum motivo que Vivi não entendeu, o ar começou a ficar úmido. Vivi pergunta: o que está acontecendo? Eu digo: Nami está descobrindo o que a espada dela pode fazer. As histórias dizem que ela pode alterar o clima de uma ilha inteira em um dia, porém o portador deve morrer. A espada é quase um para-raios, ela pode controlar tudo à nossa volta. Logo Nami retorna e diz: cara, eu vou. Nami perde a consciência e eu a seguro dizendo: melhor irmos. Logo ela acorda, ela gastou muito hack. Nós vamos a toda velocidade para a Rainbase, onde chegamos no dia seguinte, onde Luffy grita: ei, agora a chinela vai cantar. Eu pergunto: todos guardaram as águas de Uba para emergência? Todos confirmam, porém com um copo ao contrário. O Zopi pergunta em uma cena cômica: era para emergência? Eu digo: vamos pegar água, ou o Zopi fica sem. Nós vamos em direção à cidade e Luffy começa a gritar: vem pro pau Crocodile. Eu seguro o ombro do mesmo e digo: Luffy, vamos ser mais discretos. Luffy concorda com o rosto um pouco apreensivo. Sanji diz: escutem aqui, não importa o que aconteça, as damas serão protegidas por mim. Minhas queridas podem me chamar de Prince a partir de agora. Eu digo: vou te chamar de palhaço a partir de agora. Zoro e Tashigi dizem: esse é gado. Sanji com raiva diz: eu vou te arrebentar, Zoro. Logo Chopper e o Zopi começam a reclamar de sede e eu digo: Chopper, espere um pouco. O Zopi, você não vai ter água. O Zopi pergunta: o que eu preciso fazer para você deixar eu beber água? Eu digo: você e o Luffy vão comprar, sem arranjar confusão. Luffy e o Zopi saem correndo e eu me pergunto em voz alta: por que será que sinto que alguma coisa vai dar muito errado? Zoro e Sanji se aproximavam e dizendo: não é só você que sente isso. Depois de 3 minutos os dois estavam voltando perseguidos pela marinha e nós começamos a correr em direção a uma grande construção com um crocodilo no telhado que Vivi disse ser onde o Crocodile provavelmente estaria. Eu digo: se separem e nos encontramos lá. Eu pego Vivi e Nami as levando para um outro caminho, enquanto todos se separam com Valentine nos acompanhando de cima. Logo somos cercados por agentes da Baroque Works e eu faço sinal para Valentine descer. A mesma segura Vivi e pergunta: para onde eu levo ela? Eu digo: apenas a esconda. Valentine leva Vivi e eu sinalizo para Nami, que arregaça as mangas e parte para cima. Eu corto a coluna de metade dos agentes e Nami soca os outros com tanta força que quando suas costelas quebraram, seus pulmões foram perfurados junto. Logo chegamos em frente a Reindiners, onde o Zopin e Carmen aparecem em seguida, seguidos por Tashigi e Zoro, que chegam metendo a bica na cara de 3 agentes. E Luffy chega correndo seguido pelo Boca de Chaminé. Quando Luffy passa, nós o seguimos até dentro do cassino, onde alguns homens nos guiaram até um corredor com uma bifurcação ao fim com uma placa apontando piratas direita e VIP à esquerda. Todos vão para a direita e eu para a esquerda, o chão se abre com todos caindo. Eu digo a mim mesmo: prefiro uma entrada mais dramática e eu ouço: e, eu também. Nami estava atrás de mim. Eu pergunto: como você foi parar aí, garota? Ela retruca perguntando: como acha que eu virei ladra? Eu e Nami saímos do corredor, e Nico Robin estava à nossa espera. Nós conversamos e vamos para a sala abaixo do cassino, onde nos escondemos e começamos a espiar. Em um dado momento, vemos Vivi entrar na sala e ameaçar Crocodile de morte com Nico Robin e Valentine logo atrás, com Valentine tendo seus braços e cabeça imóveis. Logo ouvimos Crocodile dizer: se não estou enganado, está quase na hora da festa, não é? Miss All Sunday. Nico Robin diz: sim, já é meio-dia, a Operação Utopia já vai começar. Nico Robin vai até a cela com Valentine e a joga dentro da jaula de Kairiosek. Enquanto isso, Crocodile ria como um doido varrido, dizendo em seguida: quem irá perecer a este país, princesa? Alabasta irá desaparecer, e enquanto tentarem sobreviver, os cidadãos serão engolidos pelas trevas.
Que a oposição à utopia comece. Vivi pergunta. O que você quer com esse país? O que vai fazer com Alabasta? Crocodile pergunta. Quer que eu diga qual tipo de pessoas eu mais odeio? As que acham que todos merecem ser felizes. Vivi chocada e descrente diz. Meu pai, você vai matar o meu pai? Crocodile dá uma pequena risada e diz. Não, eu não pretendo matar o cobra, darei a ele um fim pior que a morte. Crocodile conta seu plano e eu digo. É o suficiente, vamos acabar com isso. Crocodile provocava Vivi até a mesma gritar. Para! Eu embanho Cachu com Haki e a jogo de forma que sua lâmina corta o braço de Crocodile. Eu digo em seguida. Isso acaba aqui. Crocodile com o olhar de uma fera selvagem enjaulada e ferida, enquanto eu desço as escadas pergunta. Miss Snake, o que está fazendo aqui? Por que está se envolvendo nisso? Eu digo. Vamos esperar todos chegarem, pode ser. Logo a porta atrás de mim explode e eu digo. Timing perfeito Sanji. Sanji diz. Você sabe que não erro minhas entradas. Eu digo. Desamarre a Vivi e ligue para o Palácio de Alabasta. Diga para transmitir a mensagem para todos em Alabasta. Eu vou até Crocodile com um olhar arrepiante e digo. Você irá falar a verdade e tudo sobre seu plano ou não terá mais cabeça no seu corpo. Eu pego a chave para abrir a jaula e a dou para Nico Robin que abre a cela e deixa a todos saírem. Eu digo. Smoker, preciso que torne essa ligação oficial, venha até aqui por favor. Smoker pergunta. Para jogar ele de cara na lama. Com todo prazer. Smoker pega o Dendemushi e diz. Essa mensagem oficial é de vital importância para todos de Alabasta. Crocodile começa a dizer. Aqui quem fala é o Shichibukai Crocodile. Eu fiz o uso do Denseboinder não o Rei Cobra. Estive manipulando vocês nos últimos anos para realizar um plano criado por mim chamado Operação Utopia. E assim iríamos refazer Alabasta. Porém antes de eu cair, vou deixar uma lembrancinha. Tem uma bomba em Alubarna e será ativada às 2 horas de amanhã. Meus capangas não irão deixar entrar na cidade para desarmar. Tic-tac. Eu olho para Smoker e ele já sabia o que eu ia falar pois em seguida disse. Vou avisar os marinheiros. E o mesmo saiu pela porta destruída. Nos distraímos tanto que o crocodilo maldito pegou o Robin e Vivi de refém. Time skip de um dia. Nós estávamos em uma rocha vendo uma das entradas de Alubarna e eu digo. Agora vocês vão precisar principalmente do hack da observação. Eu e Nami vamos confirmar até Robin e Vivi. Luffy você procura o pai da Vivi e o Crocodile. É provável que estejam juntos. O resto de vocês usem os grupos de sempre e distraiam os agentes. Agora vão. Ignorem a marinha. Nós saímos e eu sinto Robin de um lado e Vivi de outro. Porém Crocodile estava com Robin e Cobra. Eu digo. Nami, você e Firmina vão atrás da Vivi e nos encontramos depois. Tome cuidado, tem uma mulher muito estranha lá. Eu beijo Nami e saio correndo atrás do crocodilo de esgoto. Logo eu vejo Luffy desmaiado perto de uma entrada secreta. Eu entro e vejo o Rei Cobra caído machucado, Robin fingindo que lia um poneglyph e Crocodile quase a matando. Porém milésimos de segundo antes de Crocodile a perfurar, eu apareço na frente com meu tórax revestido por haki, assim quebrando o gancho de sua mão. Eu seguro seu pulso e o giro torcendo seu braço e digo. Eu não vou dar sua punição, quem vai é ele. E Luffy que olhava para Crocodile com raiva começa a espancar Crocodile de tudo quanto é jeito. Enquanto eu tirava Robin e o rei do subsolo, quando saímos vimos um crocodilo que aprendeu a voar. Eu começo a procurar os outros onde todos se encontravam no Palácio Real. No dia seguinte todos nós inclusive Nico Robin acordamos em um dos quartos do palácio. Eu vou até onde estava Robin e pergunto. Já se decidiu? Flashback com dentro Reindiners. Eu digo. Você está cansada, não é? Nico Robin diz. Você não faz ideia. Eu digo. Eu faço. Minha tripulação é praticamente metade de pessoas fugindo da vida antiga. Venha com a gente e podemos proteger você do governo mundial. Robin fica pensativa e diz. Se acontecer alguma coisa comigo novamente eu penso na sua proposta. Eu digo.
Pelo menos nos ajude a deter o Crocodile. Flashback Cove. Nico Robin diz. Ficarei feliz em ficar em sua tripulação. Eu pergunto. Você sabe o que aconteceu com a bomba ontem? Igaran, o guarda real, diz. Pel se sacrificou por Alabasta e fez a bomba explodir em pleno ar. Eu pergunto. Por que não me lembro disso? Todos aparecem e Nami diz. Você usou o hack de manhã até a noite sem descanso. Você dormiu por 2 dias, desmaiou assim que chegou com a Robin e o rei. Eu digo. 2 dias. Poxa, perdi 6 refeições. Sanji diz. O Luffy ainda tá dormindo, acho que usou muito hack de uma só vez. No dia seguinte. Eu vejo uma coisa que não imaginava que fosse ver em vida. Zoro levou Tashigi e Robin para seu quarto. No fim da tarde Luffy acorda e nós temos um grande jantar de agradecimento do rei para nós. A festa foi tanta que até os guardas começaram a gargalhar sem controle. Logo depois fomos tomar banho onde todos foram espiar as garotas menos eu que disse. Cuidado com o ataque cruel. Eles não me dão ouvidos e a única coisa que ouvi antes de todos caírem foi. Soco da felicidade. Eu digo apenas. Eu avisei. Mais tarde todos nós estávamos no quarto onde eu e Luffy recebemos uma chamada no Dendemush. Onde quem falava era um Mr. Tio, que dizia ter escondido nosso navio da marinha e que era para ajudar ele a sair de lá para ele nos devolver o navio. Eu digo. Sairemos de madrugada. Vivi estava na porta e eu digo. Se quiser vir conosco Vivi, não temos nada contra, só poderemos fazer uma parada de 1 minuto no cais de Nanohana, então pense bem, amanhã já teremos ido. Era 2 horas da madrugada e os patos da Vivi, Firmina e Matsuge nos levavam até o rio Sandora, onde quando chegamos vimos Bon Clay sentado na lateral do navio nos esperando. O mesmo diz. Olá, perderam alguma coisa? Eu digo. Para de brincar, nós vamos ajudar vocês a sair agora, tira seu navio de trás das rochas. Era de manhã e somos encurralados pela marinha onde ouvimos. Só queremos conversar. Um navio se aproxima e nosso avô estava nele. Eu fecho minha expressão e pergunto. Veio tentar nos ameaçar aumentando nossas recompensas de novo, Garp. O vice-almirante com um pouco de vergonha diz. Sinto muito por isso. Mas como descobriu? Eu digo. Simplesmente porque não tinha um morto no cartaz, ou seja, alguém influente na marinha nos queria vivos. Garp diz. Tudo bem, mas por que você não aceita ser um Shichibukai? Eu digo. Eu não tenho interesse em ser um cão do governo. Aqui é pirata, pirata que se preze não fica de 4 e abana o rabinho pró-governo. Agora agradeço se nos deixar passar. Nosso navio começa a se mover até um dos navios da marinha a tirar uma estaca gigante de metal em nós, porém Nami para com um tornado, fazendo a mesma cair no mar. Tashigi diz. Minha vez. Tashigi balança Shigure mandando uma onda de energia nos navios que nos atacaram. Eu pego o megafone e pergunto. Mais alguém quer afundar? Todos se afastam e abrem espaço para sairmos junto ao navio do Mr. Tio. Algum tempo depois chega o jornal e nossas novas recompensas sendo a minha 500 milhões, Luffy 500 milhões, Zoro 250 milhões, Sanji 235 milhões, Usopp 175 milhões, Robin 120 milhões, Nami 110 milhões, Tashigi 95 milhões, Carmen 85 milhões, Valentine 70 milhões e Chopper 55 milhões. E no jornal era dito. Sendo persuadido pelos irmãos de Crocodile, esse Shichibukai foi atrás das plantas da arma ancestral Pluton, onde acabou sendo descoberto por Smoker, o capitão da marinha, que fazia uma ronda pela Grand Line. Por tentarem usurpar um país e por serem aliados a um dos 4 Yonkou, as recompensas pela cabeça de qualquer um da tripulação dos irmãos D receberam os valores dos novos cartazes. Eu digo. A marinha faz qualquer coisa para mascarar um acontecimento dentro de um país aliado ao governo mundial.